de formação sou biólogo, passei 10 anos como professor e surgiu a oportunidade de empreender na área da refrigeração. A coisa foi evoluindo, né? Até eu, após 2 anos, eu deixar a área da educação e seguir somente no comércio mesmo. Olá, seja bem-vindo ao nosso novo projeto, a InovaCast, onde vamos trazer convidados para bater papo sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing e vendas para pequeno empreendedor como você. Meu nome é Danilo Freitas, sou sócio da Inova e estou trazendo agora esse novo projeto para conversar com parceiros, com amigos, com empreendedores sobre assuntos que interessam vocês no dia a dia. E para começar o nosso primeiro bate-papo aqui, eu vou convidar um colega, um cliente, um parceiro de longa data. Deixa eu só ver aqui o nome dele. Ah, não, certo. Tô brincando. Mas eu vou deixar ele se apresentar, certo? Vamos lá. Então, boa tarde. Meu nome é João Vitor. É, eu sou o fundador da empresa Novo Frio Refrigeração. A gente trabalha com ar-condicionado há 12 anos já. É, Então, na verdade, de formação sou biólogo, né? Passei 10 anos como professor e surgiu a oportunidade de empreender na área da refrigeração. E eu comecei e a coisa foi evoluindo, né? Até eu, após 2 anos, eu deixar a área da educação, né? E seguir somente no comércio mesmo. Pronto, show de bola. E aí eu já encaixo aqui e pergunto, em que momento, primeiro você já disse aí, 2 anos trabalhando como professor e como empreendedor, 2 anos? 10 anos como professor. Não, mas simultaneamente. Ah, isso, exatamente. 2 anos trabalhando no comércio e na educação, né? Pronto. Como professor. Porque isso é um desenho claro e normal dos empreendedores brasileiros, que é estar trabalhando e empreendendo ao mesmo tempo. É. Em que momento foi a decisão de agora eu vou largar o ensino, né? Uhum, E vou me dedicar 100%? Porque é uma decisão importante, né? Porque ali uhum, você vai sair de algo seguro, né? Que você tem ali já 10 anos dando aula, você domina, né? Você está uhum. na sua zona de conforto e você vai para uma zona totalmente fora, na verdade, da sua zona de conforto, né? Uhum. E qual foi o momento ali, o que fez, não, agora vai. Foi realmente demanda de cliente ou foi algum insight, o que gerou esse start, essa virada de chave? Cara, Danilo, foi a partir do momento em que a, a minha segunda atividade, no caso, o comércio, a refrigeração, já começou a impactar na minha primeira, que era na educação. Então, assim, um já estava atrapalhando o outro, né? Só que o segundo, a refrigeração, o comércio, já estava sendo melhor financeiramente do que a área de professor, né? Então, assim, eu fui deixando aos poucos, né? Eu trabalhava 3 turnos, manhã, tarde e noite, deixei o turno da noite, passei um tempo, deixei o turno da tarde, e quando já estava sufocado, porque a minha demanda aumentou rápido e eu não consegui mais conciliar, né? Aí foi o momento que eu vi que era hora de caminhar sozinho mesmo e deixei a educação, né? A educação não, deixei de lecionar, né? Na Pronto. verdade. Então, tive a oportunidade também de entrar na indústria, uma indústria, uma das maiores aqui, teve uma seleção, e eu sempre quis entrar na indústria, quando era professor, eu tinha vontade para seguir os passos que o meu irmão, né? Enfim, sempre seguiu, que era da indústria. Mas aí fiz as provas, as etapas, fiquei em primeiro em todas, e na hora da entrevista final eu desisti para poder seguir no ramo mesmo do ar-condicionado, Do do empreendedorismo. empreendedorismo, né? E aí, na hora que eu desisti, foi quando a minha esposa falou para mim: agora tu soltou o pitbull atrás de ti, Ou agora vai tu ou vai ter que racha. correr. É, é. Logo após você decidir, não, agora eu vou ser só empreendedor no ramo de refrigeração, e sempre foi no ramo de refrigeração, né? Saiu Sim, até agora, tá há quantos anos? 12, 12 um anos. pouco mais de 12. Pronto. Aí, com certeza, teve momentos onde você já pensou em desistir, porque todos, 100% dos empreendedores com quem eu converso, inclusive a mim, quando eu vejo minha retrospectiva, eu vejo que teve momentos eh, que eu pensei em desistir, né? Não, não tem como, é muito instável, é muito complicado, é muita coisa para resolver, né? Você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com tributos, você tem que lidar com contabilidade, porque no início é você fazendo tudo, né? Uhum. Então, eu te pergunto, eu não vou nem te perguntar se teve algum momento que você pensou em desistir, porque com certeza teve. Eu pergunto se teve vários e se teve assim, se quer comentar algum que foi assim, rapaz, esse quase que eu desisto. Teve algum fato desse? Teve vários, né? Durante esses 12 anos,
digamos que aí os 8 primeiros anos, Os era, 8 primeiros os anos, 8 primeiros anos foram quase todas as semanas me dava vontade de desistir, toda né? semana. Toda semana. Eu posso dizer que era toda semana. Vou voltar da aula. Volta. Não Eu não necessariamente. pensava, não necessariamente. Na Na indústria, verdade, né, eu também? pensava ou ir para a indústria ou então vender tudo e ir embora para os Estados Unidos, para Portugal, né, onde eu tenho um apoio lá, enfim. Mas eu também não queria desistir, porque quando eu fui pensar no histórico, né, que eu, né, comecei dando aula e tudo, e foi crescendo rápido e tudo, e enfim, as coisas, queira ou não, aos trancos e barrancos dava certo, tinham dado certo, né, estavam dando certo, prosperando e tudo, mas aí eu pensava, não, não, não posso desistir, né? Então, até porque eu só tava com aquilo ali. Se eu parasse, eu ia ter que conseguir logo outra coisa de imediato. Mas dá sim muita vontade de desistir por lidar com pessoas, né? Difíceis. A questão de serviço, né? A questão de mão de obra é muito complicado, muito É, difícil. beleza, nessa questão de desistir ou não. Eu quero trazer um tema aqui que eu abordo muito nas aulas, nas palestras aí, nos treinamentos, é a questão das soft skills. O que são soft skills? São habilidades comportamentais. E as hard skills são habilidades técnicas. Aí eu te pergunto, é, nessa questão de continuar ou não, de desistir ou não, você considera que foi mais por questão, vamos dizer assim, eu vou continuar, o que não me fez desistir foram as minhas habilidades técnicas ou as minhas habilidades comportamentais? Habilidades comportamentais, resiliência, saber lidar com erros, saber trabalhar em equipe. Então, tudo isso faz com que eu considero, e muitos autores aí de empreendedorismo e vários empreendedores consideram que é o mais importante no empreendedorismo. Uhum. Eu queria saber a tua opinião. Se no teu ramo, na tua empresa, para ti, né, não para os seus funcionários, para ti, o que destaca mais ou o que não te fez desistir são habilidades técnicas ou habilidades comportamentais? Seria a habilidade comportamental. Como você falou, a questão da resiliência, né? É, eu penso muito nessa questão de não posso desistir, né? Então, isso aí para mim é muito forte, né? E eu pensava muito nisso também, na questão de não poder desistir, justamente por causa da minha família, né? Exato, Eu pensava mais neles, entendeu? Então, não é nem tanto a questão da habilidade técnica, porque eu ficava mais na gestão, né? No exatamente. começo eu ia para campo e tudo, mas depois eu ficava mais na gestão. Então, assim, teve a questão de pensar em desistir também, não era só por conta da mão de obra na época que não tinha tanta qualidade, mas por eu também ser muito centralizador, Perfeito. né? Eu querer ser o gestor do financeiro, do comercial, do operacional e tudo, então aquilo ali me deixava extremamente sobrecarregado, né? Saturado e por isso que dava vontade de desistir. Mas a partir do momento que você começa a setorizar, começa a Delegar. delegar, Pronto. né, as atividades, aí foi quando o negócio começou a melhorar e Aí você percebe que até a questão de delegar é uma outra habilidade comportamental. até Outra, delegar é difícil, até delegar porque é você difícil. acha que a pessoa não vai saber fazer como você sabe, Exatamente. né? E é uma habilidade comportamental, uma soft skills, não é habilidade técnica. Você que trabalha na gestão, que presta serviço de refrigeração, você não está ali em campo, Uhum, concorda? É isso sim, mesmo? é isso mesmo. Não está. Então, assim, provavelmente pode ter essas habilidades técnicas, ou seja, você é empreendedor, né, nato, assim, raiz, mas não está no operacional. Por que eu falo isso? Porque, assim, a grande maioria do empreendedorismo, isso são pesquisas, qualquer pesquisa que você pegar aí do Sebrae, qualquer pesquisa que você pegar na internet, tem dizendo justamente isso. Os empreendedores, eles são muito técnicos. Uhum, Ou seja, ele começa um empreender não por uma oportunidade, mas tem esses casos. Mas, geralmente, é por necessidade. uhum, Então, ele sabe fazer alguma coisa, ele vai lá e começa a desempenhar. Por exemplo, sei marcenaria. Então, eu começo a pegar um cliente, começo a pegar outro, só que aí eu centralizo tudo. Eu faço a mão de obra, né? Eu uhum, faço o serviço, eu gero a nota fiscal, eu vou fazer a entrega. E aí o que acontece? Se você não tiver essas habilidades comportamentais de saber se relacionar com cliente, saber se relacionar com fornecedor, saber se relacionar com funcionário, você não vai para frente. Eu escutei de empreendedores conhecidos que dizem assim: "Não, Danilo, eu não sabia que lidar com o cliente é desse jeito não. Para eu entregar um móvel, eu preciso de 7 dias. O cliente disse que quer com 3. Não tem como. Então, assim, não, então não quero, não. não, Então, eu tô começando. Ele me falou, eu tô começando a aprender, mas é complicado. E isso são habilidades comportamentais, né? uhum, sim, Vamos passar aqui para outro tópico e vamos entrar aqui na empresa em si, a Novo Frio, né? uhum, Então, o que é
a Novo Frio, o que é a empresa, o serviço que ela presta, a praça que atua, né? Uhum. E os tipos de clientes que tu atende. Pronto. No Frio, é, a gente começou focando muito em atendimento para pessoa jurídica, né? Para contratos e tudo. Isso no começo, meu foco era contrato, que era aquela coisa de querer garantir, entre aspas, né? Então o foco A, foi pessoa jurídica. inicialmente, sim, pessoa Certo. jurídica, para poder garantir aquele valor fixo ali por mês e tal. Mas, e passei muito tempo assim, com esse foco. Mas atendi a pessoa física também, né? Mas o foco sempre foi jurídico. Até que chegou a pandemia e as empresas começaram a bloquear os contratos, né? Então Certo. a gente teve que virar a chave e entender que o foco tinha que mudar para atender pessoa física, né? E aí foi quando a gente viu o valor da pessoa física Certo. também, né? Que foi o que, digamos assim, até alavancar até alavancar na pandemia, né? A pessoa física fez com que a gente alavancasse, né? Fez com que a gente não sofresse tanto na pandemia. A gente sofreu só no começo, né? Porque tava aquela coisa muito instável e tudo, não sabia como é que ia ficar, lockdown e tudo. Mas quando a gente mudou para a pessoa física, virou essa chave que tinha que atender também, focar na pessoa física, aí o negócio equilibrou e decolou, né? Então hoje a gente foca nos dois. Nós temos equipes que atendem pessoa física, temos equipe que atende pessoa jurídica, né? Então, eu particularmente hoje fico mais no comercial corporativo, na parte de Certo. contratos, lidando com os clientes contratuais, né? Mas também não deixo de atender pessoa física, não, né? Mas temos lá o setor de pessoa, para atendimento de pessoa física, né? Atendimento avulso, enfim. E é isso, hoje a gente foca nessa área residencial, climatização, né? Residencial, comercial e a gente está querendo entrar agora na industrial. A gente já tem alguns clientes que são indústria, né? Mas a gente está querendo aprofundar um pouco mais agora Certo. na Perfeito. parte Então industrial, né? atende residencial, pessoa jurídica e está entrando agora em indústria, Isso, aí né? o serviço é manutenção preventiva, manutenção corretiva e instalação, né? A parte da venda do ar-condicionado em si a gente não faz, Certo, entendi. né? Nós temos os parceiros, distribuidores, né? Somos credenciados, somos autorizados de algumas marcas do mercado, e aí sempre que o cliente precisa de uma cotação, a gente faz essa cotação sem interesse nenhum em ganhar esse do cliente, porque, Perfeito, enfim, a gente não perfeito. vai ganhar, porque a gente não vende. Tranquilo. Mas é para ajudar, dar uma consultoria para o cliente, né? A cota do A aparelho novo. cotação do equipamento. Certo, certo. Aí a gente cota onde é que está mais barato, passa para o Ah, cliente show. e o cliente decide diretamente com o vendedor, né? Aí a É. nossa parte mesmo, nosso foco é só o serviço. Ah, tranquilo. Pô, assim, é um adicional, né? Um plus que pro Sim, cliente é muito bom, que aí vocês já sabem onde são as fontes, né? isso, Onde exatamente. provavelmente tem os melhores preços, então fica A gente envia cota em 3 locais e passa para o cliente, né? E perfeito, show aí de bola. você já dá uma ajuda para ele, Show de né? bola. João Vitor, me diz uma coisa. Eu não sou da área, mas eu tenho essa impressão que o teu mercado ele é saturado. É uma impressão que eu tenho. Por quê? Porque eu vejo muitos técnicos de refrigeração, né? A gente vê os carros passando aí. Então é fulano de tal, técnico de refrigeração. E geralmente você vê que é uma pessoa só e um auxiliar, ou então só ele mesmo. Uhum, E aí eu te pergunto, esse mercado ele é saturado ou não? certo. Bom, assim, há algum tempo atrás eu achei que esse mercado estivesse saturado, né? Mas vai depender muito do nicho de cliente que você quer atender, né? A região que você quer atender, a gente escolheu, tem um ticket médio maior, né? Para fazer esses atendimentos, buscando ter mais qualidade, e com mais qualidade você acaba podendo cobrar um pouco mais para você entregar um serviço de qualidade, né? E buscando também clientes que busquem fazer o serviço com empresa e não Concordo, com pessoa física. concordo. Porque a gente mesmo como consumidor, a gente está cansado de ser lesado, né? De Exato. ser enganado, de pagar uma coisa, não receber, você paga às vezes antecipado, o cara não aparece, ou então não faz um serviço legal, e aí você liga pro cara, o cara desliga o telefone, quebra o chip, enfim, né? Então, assim, a gente busca atender ao nicho de cliente que queira fazer esse serviço com a empresa, que queira uma garantia do serviço e que queira Cons- uma qualidade maior. Consequentemente, o ticket tem que ser um pouquinho mais alto, porque a gente De- está falando de empresa, está falando de garantia, né? Exatamente. Eu encaixo aí um detalhe que eu já fiz um site para uma empresa, prestar assessoria de marketing para uma empresa, fui fazer um site onde, alguns meses atrás, ele tinha feito com uma pessoa física. Uhum, Tu falou aí em quebrar chip, eu acho que o cara fez exatamente quebrar o chip, porque ninguém conseguia mais falar com ele. No contrato, tinha um CPF, e na verdade o CPF tinha só 10 dígitos, ou seja, parece que foi tudo premeditado. uhum, Então, quando ele viu que no meu, não sei se foi um cartão de visita ou foi um banner, foi uma prévia de um orçamento que tinha um CNPJ, uhum, ele mesmo disse, ó, tô vendo que você tem um CNPJ, eu vou fechar negócio com você. sim. Então, só por ser por empresa, só por ter essa garantia. Na refrigeração,
você ficar dependendo só de uma pessoa, né? Só de um técnico, uma Uhum. pessoa física é complicado. Na empresa não, na empresa você tem as equipes, tem quantas equipes lá? Tem um, nós temos lá hoje em torno de 12 equipes. Pronto, 12 equipes. Então, se com certeza você vai conseguir me atender, né, uma demanda, uma urgência, alguma coisa desse Uhum. tipo, eu depender de uma pessoa física que ela esteja viajando, pronto, né? É. Acabou. Então, como consumidor, com certeza procuro, principalmente essa questão de ar-condicionado, Uhum. para ter essa garantia, justamente em empresa, onde eu posso falar ali com atendimento, eu posso ser atendido com mais agilidade, Sim. fica na E, minha concepção, e né? tem a questão também, Danilo, da segurança. Segurança em quê? Ó, instalar um ar-condicionado, vinha até falando, quando eu tava vindo para cá, eu vinha falando com uma colega minha que também tava pedindo um desconto maior e tudo, que ela conseguia mais barato. E eu vinha falando exatamente isso daí. Eu não consigo concorrer com o carinha da esquina. Porque Exatamente. o carinha da esquina, ele pode até ser empresa. Ele tira ali o CNPJ, 10 minutinhos ele vai tirar o CNPJ ali, só que a empresa é ele e o amigo dele, o Exatamente. ajudante dele. É. Né? Então eu não consigo, a gente paga impostos altos, tem um custo muito elevado, com funcionários que tem uma mão de obra bem qualificada. Hoje a gente tem uma equipe bem sólida, né? Tanto que a gente está em grandes empresas aqui em Fortaleza, atende grandes empresas, grupos de grande porte. Então tem um custo elevado para isso. E aí entra a questão da segurança de você não botar qualquer um dentro da sua casa. Porque instalar um Exatamente. ar-condicionado, vinha falando para ela, não é ligar um ventilador na tomada e o ar-condicionado tá funcionando, não. Vai mexer com a elétrica. Quantos casos a gente já viu aí de incêndio em um imóvel por causa de uma elétrica mal feita, né? Então tem que ter essa segurança de quem você vai botar dentro da sua casa, né? Aí você, porque se der algum problema, você tem a quem recorrer, né? Que é uma empresa, que ela vai poder te dar a garantia, Exatamente, concordo né? plenamente, plenamente. A Nofrio tem um pouco mais de 12 anos. Uhum, É, em relação ao digital, em estar presente no digital, que é a nossa área, é o que a gente eh, quer fazer essa transformação para os pequenos empreendedores, certo? Eu coloco até mais um destaque aqui, abro um parênteses, porque é o seguinte, qual é o nosso grande objetivo em trazer esse conteúdo, né? Primeiro, é trazer conteúdo em casos reais. uhum, Esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo, é tentar auxiliar, ajudar aqueles pequenos empreendedores que não têm capacidade de contratar um profissional para dentro da empresa dele, uhum. né? Ou uma assessoria por meio de uma agência. Então, e agora? O que é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer para estar presente no digital? Ele vai ter que, ele mesmo, empreendedor, fazer. Ah, mas vou ter que fazer mais uma coisa. Você vai ter que fazer geração de boleto, você vai ter que gerar notas, você vai ter que atender Sim. cliente. Empreendedor faz tudo isso, né? Uhum. Inclusive, fazer com que apareça na internet. A Novo Frio, é, desde quando ela deu o primeiro passo assim para estar na internet, né? E qual a importância, objetivamente falando, assim, se influenciou estar ou não presente. E quando eu digo presente é questão de site, questão de rede social, ou então WhatsApp não, porque é mais atendimento. Mas é assim, eu lhe procurar, por exemplo, primeira pergunta, se eu lhe procurar na internet agora, eu acho a No Frio? Acho. Pronto. No Google, Sim. Instagram, É, pronto. acho. Mas desde quando? A Nofrio tem uns 12 anos, né? Vamos Uhum. arredondar para Sim. 12. Desde quanto, né, viu a importância de estar na internet? Cara, eu não era muito ligado na parte ligado à internet, em divulgação e tudo. Eu não me preocupava muito com isso. Por quê? Porque, como eu te disse no começo, vivia sobrecarregado, né? Então era centralizador. Então eu vivia sobrecarregado, não tinha vaga para atender tão cedo, né? Graças a Deus a gente só vivia lotado e eu não conseguia pensar também no modo de escalar o negócio, né? E aí quando foi em 2018, aí um amigo, eh, ele me deu meio que uma consultoria lá, passou um tempo com a gente e ele conseguiu romper isso na minha cabeça de entrar no digital, né? E aí foi quando a gente começou, a gente fez um contrato com umas pessoas para poder fazer a divulgação no Instagram e tudo. E aí eu comecei a ver que aquilo ali era importante, né? Mas De assim, estar no digital. conseguia ver algum resultado já ali de conseguir? Conseguia ver algum resultado, sim. E aí a gente passou um tempo e tudo, e a partir dali foi quando rompeu mesmo. Eu disse, rapaz, realmente a gente tem que estar no digital, né? E aí vem algumas pessoas na rede social mesmo, né? Informando que quem não tivesse no digital daqui a tantos anos estava morto, né? Podia fechar as portas. E aí foi quando a gente, agora eu vou puxar a sardinha pro teu lado, quando a gente É. começou a parceria com a Enova, né? Que aí foi quando o negócio aumentou proporcionalmente, assim, no digital, né? Não é nem proporcionalmente a palavra, vou até dar um corte aí, viu? Clicou. Aumentou Se- exponencialmente, né? Exponencialmente, beleza. Aumentou exponencialmente aí.
quando vocês começaram a fazer esse trabalho pra gente, né? Eu tenho essa informação que tu tinha me passado já uma outra vez, mas vamos ver se tu se lembra aí, ou se tu tem essa informação. Quantos por cento dos teus clientes tu atribui à internet, ou site, ou rede social? É assim, sempre a minha maior divulgação foi o boca a boca, Certo. né? Então, é aquela coisa, você procurar fazer o certo não dá trabalho. É o que eu sempre digo lá na empresa, fazer o certo não dá trabalho. Né? Dá trabalho é você ter o retrabalho, ter que voltar lá no Exatamente. cliente para refazer o serviço, né? Você sempre fazer o correto, o sucesso vem, né? Pode demorar, mas vem, sempre vem. Então, é, eu esqueci a pergunta que tu falou. Em relação ao digital, tu tem assim, o que ele te traz de cliente novo, né? Aham. Obviamente, é significativo. Ah, sim, é significativo, sim. Muitos hoje vêm através do Google, e alguns vêm do Instagram, mas é Google mesmo. No Google, apesar de que indicação ainda é muito forte. Muito O forte. nosso o boca a boca ainda é muito forte. Mas a maioria hoje é do Google. Perfeito, perfeito. A maioria do Google. Vem do Google. Eu sei que porque a gente gerencia o site da NoFrio, então a gente vê os dados ali no Google. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que o site, eu criei um site, tenho aquele custo que eu vou chamar de investimento mensal, porque você paga hospedagem, você paga manutenção do site, e ele não está me gerando nada. Mas na verdade, quando a gente vai olhar, por exemplo, só no Google, não é nem no site em si, é no Google, Uhum, certo? Teve, dentro de um mês, por exemplo, a NoFrio, 130 ligações, uhum, 70 solicitações de rota, tantas. Não tem mais a mensagem lá agora, mas a gente linka com o WhatsApp. uhum. Então, ele está gerando, né, assim, por exemplo, ligações, 120 ligações, 130. Se eu tiro aquele site do ar, você vai perder 130 ligações. É, Dessas 130 ligações, se um fechar, já pagou aquele investimento que você tem no site. sim, Então, total. assim, é muito. Só que é invisível. É muito eficiente, só que é Uhum, invisível. Então as pessoas não veem, não percebem, acham que não está gerando, eu vou fechar meu site porque eu só estou tendo custo. E uhum. não é assim. Se você às vezes você está recebendo ligação, E que não é custo, né? É um é um investimento. investimento, porque a diferença do investimento para o custo, o investimento, se ele Uhum, trouxer de volta, é investimento. Ele está trazendo. Você uhum. não está vendo, você não está conseguindo conectar. E era o que eu pensava antes de romper essa barreira, que era mais um custo, é mais um custo. Não. É um Exatamente. investimento que, como você disse, se você fechar um negócio ali, daquelas cento e tantas ligações, já pagou. A gente gerencia vários sites e dificilmente, mas às vezes aparece um cliente que diz: Não, Danilo, o site lá tá fazendo nada, tá lá, eu nem acesso. Na mesma hora eu acesso aqui o site, pego as métricas, tiro um print e mando. Eu disse: Ó, tá Uhum, aqui, ó. Nos últimos 30 dias, 235 ligações, tantas solicitações de rota. uhum. Se eu tirar isso aqui, você vai perder essa. Não, E isso aqui é potencial cliente bom, sim. que a gente chama de lead quente. Por que é o lead quente? Que é aquele que já está. Se ele pega o telefone e liga, ele já está no ponto de comprar Uhum, ou de contratar o serviço. É uhum. um lead, né, bem no ponto mesmo. Então, eu vou Sim. perder aquilo ali. É. Então, essa questão que os empreendedores têm que abrir a mente de estar presente na internet, assim, é algo, entre aspas, invisível, porque ele não consegue ver diretamente, mas a gente consegue ver tudo nas métricas, Uhum, né? Então a gente tem, por exemplo, um detalhe, quando a conversão é feita no digital, aí é perfeito. Como assim a conversão é feita no digital? Se você fechasse contrato, se lá no seu site tivesse um botão para fechar o contrato, pronto, clicou ali, fechou o contrato. Aí ele vai para o checkout, que é pagar, ali é converter digitalmente. Ali a gente já conseguiria ver quantos leads ou potenciais clientes foram gerados e quantos se converteram. uhum. Mas a grande maioria dos empreendedores, a conversão não é no digital, é no físico, é na ligação, é no Uhum. WhatsApp. Sim. Então, como é que a gente faz para conectar, né, para casar? Eu estou trazendo aqui um caso de um parceiro nosso, de um cliente nosso. Quando a gente vê, nesse mês foram gerados aqui 150 cliques no seu WhatsApp. Quantos fecharam? Danilo, 70 fecharam. 80 fecharam. Então a gente tem essa métrica, Uhum. né? Porque não é feito no digital, é feito no telefone, no WhatsApp ali. Então a gente consegue. Se eu tiro esse marketing, essa presença digital, eu perco 70 Uhum. contratos Sim. por mês. Então é muita coisa. É muita Só coisa. que mesmo assim, a gente tem que estar sempre lembrando, isso aqui veio daqui. Uhum. Porque, como eu te disse, é uma conexão invisível. Mas a gente que é da área, a gente sabe que está conectado. Sim, sim. Então, não, tá certo. Então deixa, porque isso aqui é o que está gerando caixa, está gerando É, receita, né? isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, aí é É porque o pessoal não quer gastar, né? não quer gastar, né? Acha que como eu falei, é custo e tudo. Aí tem uma frase que eu escutei, pra você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro, né? Tem É, até tem um não sei quem foi desenhozinho. que falou, mas É,
Tem um desenhozinho, depois eu vou colocar o Certo. desenho do Clarence da Cartoon, né? Ele faz justamente isso, ó, pra você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. É. Mas esse é o jogo, É. né? E outra coisa, assim, pra quem quer só o feijão com arroz ali, eu vou falar da minha área, tá? Tem gente que quer fazer só. Eu tenho um colega, e o cara é muito bom, muito fera, mas ele quer fazer só as 3, 4 manutenções ali do dia, bota o dinheiro no bolso e vai embora, vai pra casa. Pra quem quer fazer só o feijão com arroz, tá ótimo. Agora, se você quer escalar o negócio, pra ficar só nessa, você não vai muito longe, não. Pronto. Vai ter que ir pro digital, né? Tu entrou num tópico aí, que inclusive a gente ia discutir, mas eu já vou antecipar. É o seguinte: se você quer fazer só o feijão com arroz, ou seja, no caso, eu digo assim, se você quer só um complemento de renda, Sim. você não quer fazer dessa sua atividade econômica e empreendedora o seu negócio principal, basicamente você não está empreendendo, Sim. certo? Mas quando Tá você sobrevivendo. tá sobrevivendo ali, tá, né? É. Por quê? Porque o jogo ali, o negócio, é o seguinte, eu dependo daquele dinheiro ali. Se eu tô fazendo só por hobby, ou só para complementar renda, ou só feijãozinho com arroz, eu tô meio que naquela garantiazinha daquele pouquinho que eu sei que entra, não quero me arriscar a escalar, porque corre risco, é o tópico que eu quero entrar, que é o seguinte, a empresa, e aí você como empreendedor pode, obviamente, discordar, ou pode concordar, ou pode complementar, mas a empresa ela tem que estar sempre crescendo, ou pelo menos com a ideia de sempre crescer, né? Quando a gente vai estudar empreendedorismo e ouvir os empreendedores, os grandes empreendedores, ele diz, não existe esse negócio de um negócio só se manter. É. Ali não existe. Ou né? você cresce ou você desce. Né? Ou você cresce ou você tá... Decresce. decresce. Aí você diz, não, mas eu tô me mantendo. Só que o seu concorrente tá crescendo. Então você tá perdendo mercado. perdendo. Então você tá perdendo. É. Você tem que estar sempre crescendo. E aí, o crescer, que é onde mora a jogada do empreendedorismo. Porque você pode dizer assim, se a gente for pegar as métricas, né, os números, 70% das empresas, ou parecido com isso, em um ano fecham. 80% em 5 anos fecham. Você está com mais de 12 anos, né? A Enova desde 2018, então está com mais de 7 anos. Então, a gente superou algumas barreiras, né? Algumas barreiras importantes. Mas o crescimento, buscar o crescimento, é uma decisão dentro do ambiente empreendedor muito importante. Por quê? Porque ficar nesse feijão com arroz que tu disse é fácil. Porque você consegue ali alguns clientes na zona de conforto, né? Você consegue até definir quantas horas por dia você vai trabalhar. Sim. Já fiz, exemplo, não sei, exemplo. já fiz 2 manutenções hoje. Vambora. Vambora, pronto. Né? E aí isso é um risco. Eu digo isso porque já também pegamos parceiros que tem empresa. Eu fiquei surpreendido com mais de 50 anos de mercado. Né? Passou de avô para pai, para filho. Não estava presente no digital. E de uma hora para outra necessitou urgentemente estar. Por quê? Não por causa dele, por causa do concorrente. O concorrente veio comendo tudo. Aí quando eu fui analisar o concorrente, ele estava com o site no ar, ele estava com rede social muito movimentada e engajada, não só uma rede social, ele estava em podcast, ele estava em palestra, ele estava em evento, estava em todo canto. E aí o cara vai criando autoridade, vai criando network e vai pegando o cliente dos outros. Então, essa questão de você estar estagnado, achando que, não, aqui eu não estou diminuindo, eu não estou... não estou diminuindo, mas também não estou crescendo. Né? Não estou crescendo, mas na verdade você está diminuindo, porque o concorrente está ali passando. E de uma hora para outra ele pode lhe devastar. Né? Então, tem essas situações. E aí tudo bem, não é errado, não vou dizer que seja certo ou errado, você diz assim, não, eu quero só o feijãozinho com arroz, tudo bem, é a opção daquela pessoa. Né? Ela pode ter uma outra renda, ou então ela pode estar só, enfim, é aquilo que ela quer. Acostumado com aquilo ali, né? Mas ali não é o empreendedorismo na essência. Né? O empreendedorismo é você correr riscos calculados, é você buscar o crescimento. E aí é onde mora a questão, porque quando eu vou buscar crescimento, eu tenho que contratar mais pessoas. Então, são mais pessoas para eu me relacionar. Eu tenho que ter mais clientes. São mais clientes para eu me relacionar. Né? Tem todo esse detalhe. Sim. A Nofrio atende pessoa física, atende pessoa jurídica. E aí eu quero entrar num tópico, que é mais aqui puxando para o marketing, para gerar informação, conhecimento para os empreendedores que estão assistindo. Eu tenho o público, que é todo mundo que está na internet. Todo mundo que está lá na internet é público. Dentro do público, eu tenho um público-alvo, que é aquele que pode ser que contrate o meu serviço de instalação, né? Enfim, manutenção. Sim. Dentro do meu público-alvo, eu tenho o lead. O que é o lead? O lead é quando aquele público-alvo
conectou comigo de alguma forma. Ou porque ele achou meu site, ou porque eu fiz uma propaganda paga e ele foi no meu Instagram, no meu site, ou ele foi pro meu WhatsApp, teve aquele primeiro contato, Uhum. né? Então ele vira lead. E aí quando ele vira lead, eu tenho um lead frio, o morno, vamos chamar assim, e o quente. Qual a diferença desses três? O lead frio é aquele que teve o primeiro contato com você, né? Então ele nem conhece, ele só sabe, novo frio trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado. Quando você mostra, por exemplo, o seu site, quando você fala com ele, e você pode falar com ele por meio do seu site, você Uhum. está falando de forma indireta, por meio da sua rede social, você também está falando, né? Você está comunicando o seu serviço para o seu público. Você pode falar por telefone, você pode falar por WhatsApp, portanto você consiga conversar com ele. E aí você se relaciona com esse lead. Aí ele se torna um lead morno. Por quê? Ele já sabe que você resolve o problema dele, ele Uhum. já sabe que você tem um produto, e aí ele vai e se torna um lead quente, que é o quê? Aquele lead que está pronto para comprar. Uhum. Ele já sabe do problema que ele tem, ele sabe da solução. Opa, existe uma solução para isso. Meu ar-condicionado está pingando. Eu tenho que trocar o ar-condicionado? Não, tem manutenção. Existe uma solução. Uhum. Ele sabe que a No Frio faz isso. Uhum. Ele sabe quanto é. Então, pronto. Esse é o lead quente, que é para ele que eu vou oferecer já com preço, com orçamento. Depois que ele compra, que ele paga, ele vira cliente. Então, essa é a jornada. Público, público-alvo, lead, cliente. Uhum. Depois de cliente, ainda tem a questão de se ele é um promotor, um detrator, que é aquele que vai indicar ou não, né? Uhum. Porque assim, você disse, eu vivo muito ainda de Indicação. indicação. Então, provavelmente, se você fizer uma pesquisa para saber ali se ele é promotor ou detrator do seu serviço, vai dar mais promotores, ou seja, ele vai divulgar, ele vai indicar, né? Uhum. De 1 a 10, quanto você indicaria o serviço para um colega, né? Uhum. Então tem uma margem ali, é Sim. mais ou menos isso, né? É. Então, essa é a jornada do público. E onde é que entra o ICP aí? O ICP é o seu cliente ideal, né? O público é todo mundo que está na internet. O público-alvo são aquelas possíveis pessoas. Uhum. Mas quando ele vira lead, vira cliente, você cria um perfil ali de cliente. Uhum. E aí o perfil do teu cliente é mais pessoa física ou é mais pessoa jurídica? E se for pessoa jurídica, é mais empresa de grande porte ou de pequeno porte? Eu posso dizer que hoje é 60% pessoa física, né? E 40% pessoa jurídica. Eu até arriscaria dizer que seria mais 50%, 50%, sabe, Dani? Certo. Porque tá bem segmentado aí. Mas o foco da gente é o cliente que está disposto a pagar um pouco mais para ter uma qualidade maior, Perfeito. melhor, né? E para ter mais segurança, né? Então, assim, a questão do porte de empresa, a gente atende todas, né? Entendeu? Da menor à maior. Então, a gente não faz Distinção, essa certo. distinção de empresas, não. Nós temos contratos com empresas de grande porte, multinacionais e tudo, e temos contrato também com clínicas pequenas e tudo, né? Então a gente não faz essa distinção, não. A gente foca no cliente que está disposto a pagar um pouco mais para ter qualidade. É aquele que está disposto a pagar um pouco mais pela qualidade. Isso. Porque a gente sabe que existe aquele que, não, quero preço. Quero preço, Ele não vê quem é que está prestando serviço, ele não vê. Isso. Isso existe, a gente sabe que existe. É. Então, a gente consegue traçar aqui na Nofrio, de forma bem básica, bem resumida, um perfil ideal de cliente. Aquele que preza pela qualidade, preza pela confiabilidade e paga, sem problema nenhum, um ticket médio um pouquinho mais alto É. do que eu pagaria para um prestador de serviço sendo uma pessoa física, É. né? Que não me dá Isso. garantia. Exato. Não é assim, eu vou até deixar essa observação. Não é que a gente não queira trabalhar para o público, digamos assim, que quer pagar menos. Eu só quero valor, só quero dinheiro, preço, né? Só quero preço e tal. Não é que a gente não queira trabalhar para Exato. esse público. A gente, como eu disse, eu não quero trabalhar, só quero trabalhar para o público A. Não é. Mas você Eu não quero, consegue, só te interrompendo, você não consegue bater o eu preço. não consigo trabalhar do preço que o carinha da Exatamente. esquina trabalha, Exatamente. né? Exatamente. Onde ele é a empresa, ele é o ajudante dele. Então a gente atende todos os públicos, mas eu não consigo atender um cliente cobrando o mesmo valor que o cara que é MEI, que é ele que executa o serviço, cobra, E outra, não é o mesmo né? serviço, não é o serviço não é o mesmo que está sendo prestado. Não é Ali o eu tenho mesmo. mais qualidade, eu tenho capacitação Capacitação dos dos técnicos, né? técnicos, Então tem exatamente. toda essa questão que Garantia para dar garantia do equipamento, garantia do serviço. Se der algum problema, a gente retorna lá. Se tiver dentro do prazo de garantia, vai, corrige. a gente sabe Né? que trabalhar com Então, empresa é totalmente diferente. é Porque assim, totalmente já diferente. aconteceu, inclusive, comigo, da pessoa física dar garantia, mas Uhum. quando você vai pedir a garantia, não, mas isso é culpa não sei de quê, isso é culpa não sei Aí de inventa quê. logo outro problema dizendo que não Exatamente. é retorno do serviço dele. Exatamente. Né? Aí, Então, aí complica. a gente atende todos os públicos, porém, o foco é trabalhar para quem valoriza mais um trabalho com qualidade.
Perfeito, perfeito. Tem um dado aqui importante, porque eu tenho essa informação, né? Hum, E eu quero trazer um assunto, e como eu disse, o assunto que eu quero trazer dentro de casos reais. uhum, Então eu vou só contextualizar aqui. O que é que a gente defende muito nos treinamentos, nos cursos que a gente dá por aí? Seguinte, gestão. A gente traça aqui 3 pilares de grande importância no empreendedorismo: gestão, operacional e marketing e vendas. Na verdade, marketing e vendas de empresa média e grande são dois separados, mas a gente vai uhum, colocar aqui num pacote só. Então, esses 3 pilares: gestão, operacional e marketing e vendas. Tem que estar bem alinhado, bem uhum, equilibrado. Por quê? Eu já tive caso de uma gestão financeira mal feita, e aí pode ser por motivos internos, né? Uma gestão realmente mal feita internamente ali, uhum, ou um caso externo, ou seja, um tributo que foi instituído, que desalinhou o financeiro, mas enfim, o financeiro não estava redondo, fez com que o quê? Sobrasse para o marketing. uhum, Só que o marketing não é despesa, ele é sim, investimento. É ele que gera demanda de cliente que vai virar lucro, que vai virar fluxo de caixa, né? uhum, Então, se eu não gero via marketing, se eu não gero o cliente, como é que a venda vai acontecer? sim, Então, eu já tive problemas, já vi de perto problema na gestão financeira influenciando no marketing. E aí eu vou entrar no seu caso, pelo que eu vi, você pode complementar, corrigir ou ratificar a informação. Seguinte, a Nofrio ela fazia frequentemente tráfego pago. E o que é que o tráfego pago faz? Ele gera demanda para o seu comercial, né? E em certo momento, a gente teve que parar esse tráfego pago, simplesmente, entre aspas, né? Porque estava gerando demanda demais e o operacional uhum, não tava conseguindo dar conta. é, E aí é onde entra o problema. Não estava conseguindo contratar mais operacional. Foi isso mesmo? Foi mais ou menos essa questão? Ou é, seja, parou de gerar demanda, ou seja, eu parei o crescimento. Eu uhum, parei o crescimento porque o operacional deu uma travada ali porque não tinha mão de obra, alguma coisa desse tipo. Foi mais ou menos isso? foi isso aí. Quantas vezes eu te liguei, né? Eu falei contigo e disse assim, Danilo, para a divulgação aí, porque eu não vou dar conta. Eu vou me queimar, não foi? Foi. Então, era justamente por causa disso, porque a gente vivia no gargalo, com as equipes todas lotadas, e eu queria aumentar a equipe para poder escalar o negócio, né? Mas eu não conseguia, por conta do operacional, da dificuldade de mão de obra, né? Mão de obra qualificada. Qualificada, né? Qualificada. Tem Exatamente. mão de obra? Tem. Se for ali no Cine, Não, tem. é, Posso pegar o carinha da rua ali que vai passando, aí vem ser meu auxiliar. Mas eu vou fazer isso? Não vou. Por quê? Porque as equipes, elas vão para dentro da casa do cliente, exato. né? Tem que ter postura, tem que ter profissionalismo, tem que ter técnica. Como eu disse, instalar ar-condicionado não é ligar ele na tomada e apertar o botão, Perfeito. né? Mexe com energia, mexe com gás, enfim. Então, a dificuldade de mão de obra, que ainda existe muito hoje, é o fator mais limitante para crescimento de empresas de serviço. Então isso é uma característica do mercado, Geral, é geral, geral. geral. É, Na verdade, eu escutei exatamente em outros ramos, conversando com uhum, o pessoal, ele diz, Danilo, inclusive um parceiro nosso que é provedor de internet, ele diz, Danilo, para colocar equipes para o operacional é complicado. muito Equipe difícil. qualificada. Que é similar à questão da Nofrio, por quê? Porque a pessoa vai entrar, mexe com elétrica, né? Isso. Mexe com instalação, É. entra na casa do cliente, Uhum. então tem todos esses detalhes. Então quer dizer que isso é um cenário, é uma característica De serviço. de Empresa de serviço. serviço. É tanto que teve uma época que eu achei que o problema fosse a minha gestão. Entendi, entendi. Entendeu? Eu já tava dizendo, rapaz, será que eu não tô conseguindo gerir esse negócio aqui? Porque não pode, rapaz. A gente tenta todos os jeitos e a coisa não anda. Mas, quando a gente pegou, a gente foi subcontratado por uma empresa de São Paulo para fazer as instalações de ar-condicionado e a parte de renovação de ar lá em outros estados, Certo, Belém, Sergipe, Belém, Sergipe, Teresina e Maranhão, em todos eles eu terceirizei mão de obra local, né? certo. Quarteirizei no caso, né? Contratei mão de obra local. E antes eu fui lá, conversei, ou então eu ligava, pegava justamente a classificação deles no Google, olhava a avaliação e tudo, e ligava, pedia para falar com o gestor e explicava que eu tô com uma obra aí e tal, eu queria contratar mão de obra local para não levar meu pessoal e tudo. E todos eles me falaram os mesmos problemas. Parecia que eles estavam lá dentro da empresa. Complicado contratar. Complicado demais lidar com essa parte operacional, né? De qualidade, De né? De qualidade, qualidade. né? Hoje eu posso dizer que, cara, eu vou lhe dizer, eu acho que hoje meus problemas
com mão de obra, reduziram, acho que uns 90%. Mas qual foi a jogada aí ou qual foi a... Contratar mão de obra de qualidade. Certo. A gente foi eliminando algumas peças ali da engrenagem, né? E contratando mão de obra mais cara, mais qualificada, né? O custo é maior, mas é aquela coisa, é investimento. Porque o retorno é bem menor. E Agora a satisfação do cliente é bem maior. Antes, era você que fazia tudo. Uhum. Então, talvez até participava da seleção dos técnicos, Sim. pronto. Sim. E por fazer tudo, talvez, assim, você não é um expert em seleção, né? Sim. Então, talvez possa influenciar isso. Hoje, a Nofrio tem, por exemplo, um RH? Tem. Uhum. E isso, tu viu fazer uma diferença na contratação? Aliviou? Ou tá vindo total? Não só no RH, né? Como eu te falei, quando a gente começou a setorizar, delegar, aí tem o comercial, eu não consegui fazer o comercial ativo ainda por conta daquela questão Perfeito. da demanda, né? Então, hoje eu tô só no comercial Passivo? Vamos dizer passivo, assim, né? né? E a gente é no gargalo direto, E a gente mas conversa muito sobre o comercial ativo e o ativo, passivo, que é né? importante, né? Trabalhar os clientes da própria base, né? Exatamente. Tem cliente que me liga, cara, será que já tá na época da manutenção, João? Alguns clientes que são mais próximos, né? Alguns até que viraram amigo, tá na época já da manutenção, aí poxa, se eu tivesse um comercial ativo, a gente poderia escalar muito mais Exato, ainda o com negócio, certeza, com né? certeza. Porque o Então, pessoal diz que é muito mais. O pessoal diz isso é verdade, é muito mais barato você vender para quem já está na base, né? com certeza, muito Dizem mais que é barato. 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes mais barato Exatamente, fazer uma revenda, né? Vamos dizer é, assim, isso. E quem porque me abriu os olhos pra isso foi o André, tu lembra do André? Trabalhou comigo lá na consultoria. lembro. Pois é, o André me ajudou pra caramba nessa parte da consultoria. Ele mudou muita coisa, organizou muita coisa. Foi quando a gente começou a setorizar. Ele, João, tá errado, cara. Tu não tem que fazer tudo, não. Tu não sabe fazer Exatamente. tudo sozinho, não. Tu Exatamente. não é o melhor em tudo, não. Tu tem que Exatamente. delegar, né? Até pra poder ser, não ficar sobrecarregado. E aí foi quando a coisa começou a melhorar. Tu falou aí, você não é melhor em tudo. Perfeita essa observação, porque o empreendedor, ele tem que ser generalista ao invés de especialista. Por que ele tem que ser generalista? Você, né, no Frio, na direção da No Frio, você tem que ter noção de como funciona o comercial, você tem que ter noção, eu acho que tem como funciona a parte técnica, apesar que você não está ali Sim, sim. na rua, né, Uhum. em campo, assim que se diz, mas você tem noção, Sim. né? Tem a noção do financeiro, tem a noção do RH. Então, o empreendedor ele tem que ter a noção de tudo. Não tem como ele se especializar em todas essas áreas. Ou seja, ele não vai ser o melhor em todas essas áreas. Mas ele tem que ter esse conhecimento para quê? Para poder delegar. No livro O Mito do Empreendedor, que é para ser livro de cabeceira, se tu não leu, eu sugiro ler O Mito Empreendedor. O mito? O Mito Empreendedor, sensacional esse livro. Assim, é livro de cabeceira. Porque ele diz justamente isso. O empreendedor é aquele que está querendo fazer ali tudo, mas aí ele não vai conseguir crescer. Por quê? Porque ele está cheio de demanda, e aí é o erro. Ele não vai delegar, ele vai abdicar. Qual é a grande diferença que o livro traz, o Mito Empreendedor? O que é o delegar e o que é o abdicar? O abdicar é quando, por exemplo, eu não entendo nada de contabilidade. Eu contrato uma pessoa e diz aí, cuida aí para mim, te vira. Eu não sei se ele está fazendo certo, se está errado. Lá na frente pode vir um rombo e tchau, você não sabia. Isso é abdicar. E o que é o delegar? O delegar é você ter noção e passar essa responsabilidade para ele e dizer, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Sim. E você vai fazer melhor do que eu, porque você é expert nisso. Isso é delegar, ou seja, é você transmitir a informação, mas você sabendo o que ele vai fazer e sabendo o que vai cobrar. Sim. Por que que isso é importante? Por que que o empreendedor ele tem que ser generalista? Justamente para poder delegar. Eu não posso não saber algumas coisas aqui e passar essa responsabilidade porque eu não estou delegando, eu estou abdicando. E aí, o que a pessoa fizer lá, ou então que ela disser assim, não, é assim que faz, você vai falar o quê? Se você não tem nem noção. Então, o perfil do empreendedor é um perfil generalista, você não pode querer se especializar em cada um desses detalhes, porque não vai dar tempo, Não dá. né? Mas você tem que ter um conhecimento amplo, sistemático, de ponta a ponta do seu processo, para você poder delegar as atribuições. E aí sim, como você mesmo disse, é onde você viu que começou a ter um crescimento, começou a escalar depois da setorização, né? Depois da delegação. Então, isso aí é um conceito muito importante que tem que ter. Então, você diz, eu não sei. A maioria peca nisso, né? A maioria peca nisso. A maioria dos empreendedores centraliza e sufoca, você não consegue pensar em nada, você não consegue, sabe? Eu mesmo, só te cortando aí, eu vivia querendo ter outro negócio. Certo. Só que eu não tinha tempo para pensar. Eu não tinha tempo para pensar em nada, né? Por quê? Porque era centralizador. A partir do momento que a gente fez essa descentralização, né? Aí a coisa começou a clarear mais. Eu comecei a ter vida, porque não tinha, né? Exato. Aí comecei a ter vida e comecei a enxergar algumas oportunidades, né? E aí... E a descentralização,
a setorização é um conceito básico da administração, né? A minha formação em administração, a gente estuda isso aí, às vezes a gente pensa que é só de empresa grande, é besteira, e não é. É uma coisa básica para o microempreendedor ali. O microempreendedor é só ele, tudo bem. Mas aí ele tem que saber que, pô, agora eu preciso contratar um financeiro, agora eu preciso contratar um técnico. Então você tem que ter essa noção do conhecimento para poder delegar. Isso aí é uma trava que aí, como eu te disse, no livro Mito Empreendedor, ele traz essas travas que você diz, rapaz, é isso mesmo, não acredito não. É exatamente isso. E é muito interessante porque ele aponta justamente nesse detalhe da dificuldade de delegar, né? Sim. Bacana, então. Então, assim, o que é que a gente percebe? O que é que a gente conversa aqui? Que vê que o empreendedor, o pequeno empreendedor precisa? Ele precisa de conceitos básicos de gestão. Quando você diz, você percebe que ele tem a dificuldade de delegar, é questão de gestão, setorizar conceitos básicos, que ele não tem. Por que ele não tem? Porque ele é um técnico de refrigeração que começou um negócio, ele é um desenvolvedor de site que começou um negócio, então ele não tem conhecimento sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing e vendas. Que é a base de um negócio, é a base do empreendedorismo. Porque assim, quando eu tenho a grande maioria dos empreendedores entram, isso os dados trazem, né? Entram no mercado, empreendem com algo que eles sabem, né? Sei fazer doce, vou abrir uma doceria. Sei cortar cabelo, vou abrir uma barbearia, né? Salão de beleza e tal. Só que, olha o grande detalhe, ele entra fazendo atividade fim. E o empreendedorismo, ele não é para fazer atividade fim. Tu não faz atividade fim, certo? Isso. No começo, ele é normal ele fazer, porque é ele fazendo tudo. Sim. Mas é aquele sufoco. Mas o normal é ele não estar no operacional. Então, se eu sei cortar cabelo e fazer barba, eu vou montar uma barbearia, eu não vou poder ficar ali na cabinezinha fazendo a barba. Posso fazer uma vez ou outra. Eu vou ter que cuidar de fornecedor, eu vou ter que cuidar de cliente, eu vou ter de todos os detalhes ali do meu negócio. O que eu não posso fazer é contratar uma pessoa para cuidar do meu negócio e ficar ali na linha de frente, né? Não, Danilo, mas eu sou um fisioterapeuta, eu sou um advogado, eu sou um contador, então o serviço sou eu que tenho que prestar. Então você não é empreendedor. Você é um profissional liberal, com características de empreendedor, né? Então, mas aí quando você se apresenta um advogado, um contador, um fisioterapeuta, se apresenta como empreendedor? Não, se apresenta com a atividade que ele faz, né? Sim. Sou fisioterapeuta, sou advogado, então ele é um profissional liberal. Mas eu abri uma clínica de fisioterapia. Aí o negócio vai mudar. Você vai começar a administrar a sua clínica, você não vai atender pacientes. Então, é essa questão que eles não conseguem ver e aí ficam fazendo tudo e não sai do canto. Não tem como sair do canto, né? Não sai do canto. Não sai do canto. Mesma coisa acontece com o digital. Você disse que escutou. Quem não tiver no digital, tanto tempo vai estar fora. É complicado. Porque hoje, não sei se você usa, mas eu acho que usa, não tem problema. Eu também tenho cartão de visita. Sim. Mas dificilmente alguém vai pedir um cartão de visita. Dificilmente. Pede ainda, né? As gráficas ainda geram muito, mas tanto que barateou demais. Né? Você compra agora 1.000 por R$150. Mas o que eles vão pedir é o quê? Não, me dá o site aí, ou então o Instagram. WhatsApp, né? WhatsApp. Mas o WhatsApp ele tem que anotar, enfim, tudo. O Instagram para eu ver, porque no Instagram ali ele vai ver se você tá ativo ou não, né? Eu já tive essa impressão, um colega meu também já teve, ele foi fazer uma manutenção no carro, na oficina. Deixa eu ver o Instagram. A última postagem do Instagram é um detalhe isso, né? A última postagem do Instagram tinha sido há 6 meses atrás. Primeira coisa que veio na cabeça dele foi, ixi, não, fechou. Só que não tinha fechado. Não tinha fechado. Ele recebeu a indicação, vai no fulano de tal ali, na oficina tal. Deixa eu ver aqui o Instagram. Vixe, nem fechou. Aí ele procurou outro ali no Instagram, achou, clicou no link da bio, entrou no WhatsApp, fez orçamento, levou. No dia seguinte, o cara disse, levou lá naquele canto? Não levei não, porque tava fechado. Não tá fechado não. Mas... Então, só porque ele não postou no Instagram, imagine se você não acha. Né? Então, é a mesma coisa que acontece. Eu estar ali no Instagram, existem vários níveis. Eu posso estar ali no Instagram marcando presença, ou seja, o pessoal só tá vendo ali que eu existo, já tá pontuando aí, eu tô fazendo publicidade, eu tô mostrando que eu estou presente na internet, mas eu também posso no Instagram tá prospectando cliente, né? Fazendo algumas postagens mais direcionadas para venda, né? Fazendo tráfego pago, não tem certo, não tem errado, depende da sua estratégia. Se o meu operacional suportar, ou a minha equipe suportar, ou enfim, eu faço o tráfego pago, gero demanda. Se não, eu não posso apagar meu Instagram. Eu vi 100% das empresas com quem eu converso, quando eu vou fazer uma consultoria, eu vou fazer uma reunião ali, e eu pergunto quais são os seus canais de prospecção de cliente. Ou seja, de onde é que tu tira cliente? Boca a boca. Boca a boca. Boca a boca sempre vai existir. Você não tem como tampar a boca do cliente. E aí o que acontece? 100%, a maioria não, 100% diz que era o único canal. Beleza, ele é o melhor ainda. Ele ainda é o melhor. E o que é que o Instagram faz?
Ele é o boca a boca. Potencializa. Então. Potencializa. Se eu for te indicar, pro meu vizinho, dizer assim, cara, tem a empresa de um colega meu, conhecido nosso parceiro, que faz instalação aqui de confiança. Ele não vai pedir o telefone. Uhum. Ele vai pedir, toma o Instagram. Porque no Uhum. Instagram tem o telefone. Sim. Né? Tem Claro. onde atende. Então tem que ter. O Instagram, ele é um potencializador do boca a boca. Uhum. Né? Ele resolve a necessidade ou ele gera um desejo? Resolve a necessidade. Resolve a necessidade. Claro. Se eu vender roupa, um vestido, Aí tem um detalhe importante, tem que ser desejo. que é E quando aí eu você tem tenho um produto. locais onde é melhor eu atuar. Sim. Então, resolver um problema, uma necessidade, o ideal é você priorizar o site e o Google. Por quê? Porque a pessoa vai lá, instalação de ar-condicionado em Fortaleza. Aí aparece lá o seu nome. E aparece as avaliações, né? Porque vem muito cliente, vem direto a mim às vezes, por conta das avaliações. Das avaliações. As estrelinhas Perfeito. lá, Dora, pô, vocês tem avaliação aqui 4.9, 5 estrelas e tudo. Então já dá uma credibilidade, né? E isso é importante, até quando a gente vai comprar um produto, um livro na Amazon ou onde seja, a gente vai ver, a gente vê as avaliações e geralmente a gente vai dar uma bisurada ali nas ruins, né? Sim, Pra ver o que é. E aí é uma dica ou um insight importante responda. Uhum. Responda todas, inclusive as que eventualmente pode reclamar. Né? A gente não consegue agradar todo mundo, Sim, né? Pode acontecer um problema, pode nem ter sido culpa nossa, né? Mas Uhum. o cliente não quer assumir aquela culpa, enfim. Sim. Pede desculpa, né? Diz que vai entrar em contato, realmente entra e tenta resolver, mesmo que ele não tenha razão. Uhum. Mas por quê? Porque ali é um canal de publicidade, você mesmo disse, o pessoal olha ali. Então, se eu tenho uma reclamação na rede social ou no Google e eu não respondo, aí já fica feio. Então, responda. Do mesmo jeito que, incrivelmente pareça, se você não tiver nenhuma reclamação, é estranho. Não tem nenhuma empresa que não tenha uma reclamação. Então não acho ruim. Eu tenho uma reclamação lá, tenho duas, não acho ruim, normal. O que você tem que fazer é responder. E resolver. E resolver, né? Estar no digital é necessidade, assim, e prioridade para os pequenos empreendedores. É muito barato. A internet trouxe uma publicidade onde o pequeno agora consegue fazer. Antes era televisão e rádio. Televisão ainda custa muito, né? Rádio é um público certo que vai ser atingido, mas a internet, todo mundo está na rede social, né? Todo mundo busca no Google. Então, no mínimo, esses dois canais, todos os empreendedores, o MEI, que é só ele, tem condição de estar. E tem que estar. E tem que estar. E você disse aqui, a maioria vem aqui via Google. Por quê? Porque o seu produto resolve a necessidade. Se eu vendesse sandália, provavelmente iria dizer, não, a maioria vem do Instagram, porque eu jogo a foto ali e gera um desejo. Pronto. E ninguém vai ali no Google comprar uma sandália, né? Agora, se você resolve um problema, né, uma necessidade. Então é para estar só no Google? Não. Você também vai estar ali na rede social, porque você vai estar gerando vai estar fixando a sua imagem, vai estar fazendo publicidade para quando a pessoa precisar, opa, tá aqui a No Frio, tal. Mesma coisa acontece se eu vendo sandália, que o ideal é que eu esteja bem presente na rede social, mas isso não me impede de eu estar no Google. Sim. Também gera venda, também gera publicidade, certo? E a questão da necessidade, agora eu vou puxar aqui a sardinha. A questão da necessidade, muitas vezes, tem a questão da correção, que a gente vai suprir a necessidade para fazer uma correção de um defeito de um ar-condicionado, de uma clínica, por exemplo, sei lá, de uma pessoa que está ali com crises, né, de rinite, por exemplo, né? Mas a questão da necessidade, não é só a questão da necessidade que gera uma correção, mas também precisa da prevenção. Exato. Precisa dar preventivo, fazer a manutenção preventiva, porque tem gente que só quer apagar incêndio, né? Aí vem a questão da necessidade. Aí tem que fazer a prevenção, tem que fazer a preventiva, a manutenção preventiva. Aí a preventiva, eu considero aqui que ela já não vai, ela é uma necessidade, mas ela não está tão clara para o cliente que é uma necessidade. Isso, Então você vai gerar ali. Usar. Exatamente. É aquela coisa, só te interromper. Tu vai querer andar no carro sem trocar o óleo? Não. Tu tem que dar manutenção. Exatamente. Né? Então, se você quiser só usar o ar-condicionado, usar, e não vai fazer uma manutenção nele, ele pode te trazer doença respiratória, ele pode dar um vazamento, cair em cima às vezes ele tá acima da TV, né? Cai em cima da TV. Exato. Queima o aparelho, ele pode manchar a tua parede, né? E isso aí é o de menos. O mais importante é a questão da saúde, né? Às vezes a gente pega casos, cara, que uma máquina que parece que nunca viu água, você não vê nem a serpentina do evaporador, que é por onde passa o ar, né? Pra depois sair pela turbina. Você não vê, de tanta sujeira. Né? Então, tem que ver a questão da prevenção também. Por exemplo, prevenção. A prevenção já é
na minha concepção, né, da área de marketing, já é um tema que vai ter que ser explorado ali no Instagram. Uhum. Porque vai gerar, não é que ele vai gerar desejo, mas ele vai gerar conhecimento. Sim. Porque Exatamente. eu acredito, eu como consumidor, dificilmente vou colocar lá no Google prevenção, Manutenção preventiva. preventiva. Não, É. você vai ali no Google quando o Você vai negócio para apagar pegou incêndio. para apagar incêndio. É. Então, para gerar esse conhecimento, para gerar que acaba que gera o desejo Uhum. de prevenir, né? Aí você já utiliza esse outro canal, o Instagram ou qualquer outra rede social, o YouTube, enfim. Mas já não é. Aí você vê, ó, o seu serviço a gente encaixou nesse instante primordialmente como necessidade no Uhum. Google, mas já vê esse detalhe que é um outro serviço dentro do serviço, portfólio que já é para estar aqui. Por isso que eu disse, eu não posso estar só em um ou só no outro, a não ser que realmente eu não tenha assim, eu não tenho time, eu não tenho quem faça, eu não consigo fazer, então você vai fazendo o que pode. Uhum. Mas o ideal é, no mínimo, para qualquer empreendedor, você ter um site Uhum. e você ter pelo menos uma rede social. Isso. Pelo menos uma. A que está mais, né, com maior potencialidade é o Instagram. Uhum. Então, eu digo o seguinte, você tem um site e tem um Instagram, né? Uhum. Que você não vai, isso aqui não vai ser despesa, com certeza. Isso aqui vai ser investimento. Às vezes um cliente fecha com você por telefone e ele lhe viu antes lá no Instagram. Você não Uhum. sabe, mas ele viu. É. Provavelmente, se não tivesse o Instagram ali, ele não fecharia, né? Então É. tem todos esses E detalhes. só para concluir essa questão da preventiva, já saiu até algumas matérias, né, tem estudo, que a preventiva, a manutenção preventiva, a higienização do equipamento, que até virou lei agora, né, que é o PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle, para dentro das empresas que possuem a partir de 60 mil BTUs, né? Certo. Tipo assim, tu tem 2 ar-condicionados de 30 mil BTUs, Isso que eu ia te perguntar. tu já tem que ter o plano de Certo. manutenção, operação e controle, que é feito mensalmente, né? Então já saiu um estudo que as empresas que promovem que possuem esse PMOC, esse plano de manutenção, elas têm menos falta de colaboradores por questões de Olha aí, saúde, perfeito. respiratória e tudo, porque as que não têm, isso aí não sou eu que estou dizendo não, foi o Exato. estudo que saiu, tá? As que não têm esse plano de manutenção, o número de atestados é absurdo. Por questão de saúde, Não tem como respiratória, escapar, né? rinite, tudo, é Não o tem que como você está escapar. respirando, Você meu tá amigo, respirando ali. né? Você está num ambiente com 10 pessoas, um exemplo. E se tem uma, só que pegou ali enfim, uma infecção ali viral, bacteriana, por causa de um ar-condicionado sujo, né? Porque ali acumula, né? Ali junta a umidade, junta a poeira e tudo. Então, ela vai passar para as outras, Com certeza, né? com Através de quê? certeza. Do ar-condicionado. Então, por isso que tem que ter essa prevenção com frequência, né? Tem Então é gente lei, nas empresas é lei. é lei, Certo. é lei. Para a empresa, é lei ter essa questão do PMOC. E aí, aproveitando, qual é a sugestão para preventiva de residencial? Residencial, é porque assim, depende muito do tipo de ambiente Certo. onde ele está instalado, né? Então tem residência que só faz de 6 em 6 meses, que é o que o fabricante recomenda, 6 em 6 meses. Só que o que a gente tem notado é que os clientes estão buscando fazer de 4 em 4 meses, Perfeito. entendeu? Estão fazendo trimestralmente. Às vezes você mora perto de uma obra que leva meses essa construção, aí acaba sujando mais rápido os equipamentos. Então vai depender muito do local onde Show de ele bola, esteja. show de bola. O nosso objetivo foi trazer conhecimento, mas não de forma solta, mas um conhecimento aplicado em casos. Então a gente conversou aqui sobre estratégias de gestão, falou sobre empreendedorismo, né, falou sobre tráfego pago, a importância de marketing, mas tudo dentro de situações reais. Sim. Essa é a nossa proposta, né? Eu acredito que você tenha falado do que a Novo Frio pode oferecer, né? Uhum. Para Fortaleza, região metropolitana, Sim. né? E o nosso objetivo é esse, é trazer conteúdo para pequenos empreendedores, né? E micro e pequenos empreendedores de forma aplicável, porque às vezes fica muito longe, esses conteúdos ficam muito longe do empreendedor. Ele diz que não, isso aqui não é para mim não, tem que ser empresa assim, assim, assado. Uhum. E não é. A gente vê que dá. Não precisa eu fazer aplicar um planejamento estratégico todo elaborado. Não, eu posso colocar 2 pontinhos ali, 3 e ir fazendo por ali, né? Exatamente. O que não pode é não fazer, porque senão você não vai ter crescimento, né? Você vai ter aquela estagnação. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é só agradecer a participação aqui Show de nesse bola. novo quadro da Inova, É Nova né? Cast. Nova Cast, né? Satisfação estar aqui e poder compartilhar isso aqui com vocês. Show de bola. Beleza? Pessoal, agradeço vocês que assistiram a nosso bate-papo aqui com o João Vitor da Novo Frio. A gente está trazendo esse projeto para ajudar os pequenos empreendedores, os micro e pequenos empreendedores, com conteúdos necessários e essenciais para o seu negócio, certo? De forma
prática e de forma real. Esse é o nosso objetivo, né? Então eu aguardo vocês para o próximo episódio com mais um empreendedor, com mais um parceiro, amigo, que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Agradeço e até a próxima.